pessoal, bem-vindos à nossa aula de número 2. Vamos começar o conteúdo propriamente dito, onde a gente vai falar um pouco sobre o método do LGR, o método do lugar geométrico das raízes, né? Inicialmente usando o método como uma ferramenta de análise, né? Ou seja, dentro de um contexto de malha fechada, a gente vai tentar enxergar o comportamento, né, ou a localização geométrica dos polos em malha fechada do sistema quando você varia um parâmetro. Tá? Isso vai ser muito útil para a gente quando a gente estiver trabalhando com um projeto, porque esse parâmetro que a gente varia, que na verdade a gente vai ver que isso é um ganho que a gente vai variar, né, muitas vezes você consegue projetar um controlador simplesmente como um ganho, acrescentando um ganho, você consegue posicionar os polos de malha fechada onde você quer. Quando isso não é possível, o LGR vai mostrar isso para a gente, né? A gente vai, quando a gente vai trabalhando com um projeto, a gente vai mostrar que eu vou transformar a especificação de desempenho em polos em malha fechada, e a gente vai ver que quando somente com um ganho o polo, né, a localização geométrica dos polos não é possível passar pelos polos onde a gente deseja, a gente coloca um controlador um pouco mais complexo que vai alterar esse lugar geométrico. Tá? Então, resumidamente é isso. Tá? Eu vou iniciar aqui as transparências para a gente começar a conversar um pouquinho sobre o método. Tá? Então tá lá, slide 2, análise de sistemas dinâmicos usando o método do LGR. Então, basicamente, a gente vai dar uma introdução sobre o método, né, em mais detalhes. Vamos mostrar o conceito de lugar das raízes, as etapas de como você construiu o LGR. Então, a gente vai ver uma forma de esboçar ter um bom esboço desse LGR, né? E vamos mostrar o LGR de funções de transferência típicas, né? Então, basicamente, a nossa primeira unidade inteira, a gente vai passar trabalhando em cima desse conteúdo aí. Tá? Então, vamos lá. O comportamento dos sistemas em malha fechada, e aí quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de estabilidade relativa, desempenho, né? Todo esse comportamento está diretamente ligado à localização dos polos em malha fechada desse sistema no plano complexo, né? No plano S, que a gente chama. Né? Então, a gente viu, né, em disciplinas anteriores, vocês estudaram em disciplinas anteriores, né, que os polos do sistema determinam o comportamento dele, né? Se ele é lento, se ele é rápido, se ele é estável, se ele é instável, né? Se ele oscila, se ele não oscila, e por aí vai. Né? Então, se um sistema em malha fechada, sem a ação de um controlador, vamos imaginar que você tem um sistema dinâmico qualquer, em malha fechada, sem nenhum controlador, né? Ele não possui o desempenho que você queira, né? Ou seja, os polos desse sistema em malha fechada, eles não estão localizados onde você gostaria que ele estivesse. Então, é necessário que você projete um compensador ou um controlador, como você queira chamar, que altere a configuração geométrica dos polos. Ou seja, o controlador, via de regra, o que ele vai fazer? Né? Ele vai alocar os polos, ele vai colocar os polos aonde você gostaria que esses polos estivessem, para que o sistema respondesse da forma que você gostaria que ele respondesse. Tá? Então, é muito importante a gente ter esta correlação entre polo e desempenho. Então, tudo isso foi estudado na disciplina de modelagem, certo? Como calcular, por exemplo, o tempo de estabilização do sistema. Isso tem relação direta da localização dos polos desse sistema. Tá? Então, o LGR é uma ferramenta que vai traçar a localização desses polos, a localização geométrica dos polos em malha fechada, a MF, sempre que a gente usar o termo MF aqui, estamos nos referindo a malha fechada, quando se varia um parâmetro de 0 até infinito.
Ou seja, o engenheiro de controle, o projetista, ele vai conseguir verificar se simplesmente eu colocando um ganho lá em malha fechada e variando este ganho, os polos do sistema podem ser posicionados onde eu quero. Né? Muitas vezes, simplesmente você colocando um ganho, você atinge o seu objetivo. Né? Você tem lá em malha fechada, insere um ganho variável com a sua planta. Tá? Isso em malha fechada, lógico. Tá? Se por acaso o projetista ele perceber que variando esse parâmetro, né, colocando um ganho, variando ele, né, o lugar geométrico, né, das raízes, ou seja, não é possível colocar os polos em malha fechada onde você gostaria que ele estivesse, então você vai projetar um controlador mais elaborado e que seja capaz de alterar o LGR. Né? Então, quando você coloca um controlador, o LGR ele vai ser alterado de uma forma que seja possível, variando este ganho, posicionar os polos onde você gostaria que eles estivessem. Né? Sempre lembrando que a escolha dos polos desejados, né? Isso não é uma escolha arbitrária, né? Essa escolha ela vai depender das especificações de desempenho. Né? E é importante frisar que todo projeto de controle ele tem uma especificação obrigatória, que é a questão da estabilidade, ou seja, quando você fecha a malha, o seu sistema de controle ele necessariamente deve ser estável, né? A característica de estabilidade ela deve ser mantida se o sistema em malha aberta fosse estável, e ele deve ser capaz de estabilizar a planta se o seu sistema em malha aberta for instável. Tá? Então, essa característica aí ela é muito importante de ser preservada. Então, antes da gente traçar o LGR ou mostrar como traça, é interessante que a gente faça algumas considerações. Então, a gente tem aqui um sistema em malha fechada, né? Ilustrado aqui, onde eu tenho uma planta representada por uma função de transferência GDS, certo? Realimentado, eu tenho um bloco de realimentação, ou seja, aqui a realimentação não é unitária, ela é negativa, mas não é unitária, certo? E aqui eu gostaria de traçar alguns comentários sobre esse sistema em malha fechada para apresentar uma condição, né, que a gente chama de condição de módulo e de ângulo, que é a base teórica, toda a base teórica do LGR ela vai estar situada aqui. Né? Então, se você conseguir compreender esse embasamento teórico, você vai com certeza entender bem o método do LGR. Tá? E aqui eu gostaria eu estou alternando aqui a tela, porque a gente vai abrir o Whiteboard, né? Uma ferramenta que a gente tem aqui da Microsoft para trabalhar, né? Como se fosse um quadro branco. Tá? Então, aí a tela, tá? Essa tela aí. Né? Então, a gente mostrou aqui esse sistema em malha fechada, a gente vai tentar esboçar algumas coisas. Peço a vocês um pouco de paciência, eu não tenho muita habilidade nessa ferramenta, né? A gente usa uma mesa digitalizadora, é um pouco difícil escrever nela, mas com um pouquinho de paciência a gente chega lá, tá? Um pouquinho de paciência a gente vai conseguir demonstrar algumas coisas. Então, olha lá, então se você tem aqui esse sistema, né? A primeira coisa que a gente vai calcular aqui é a função de transferência de malha fechada, né? Então a gente precisa calcular o G de malha fechada de S. Então, lembrando lá da disciplina de modelagem, como é que a gente fazia? Então, o meu G de malha fechada ele é G de S, certo? Dividido por 1, no caso aqui é mais, porque a realimentação ela é negativa, então aqui a gente tem um sinal de mais, G de S, H de S. Então, essa aqui é a função de transferência de malha fechada desse sistema. E o que nos interessa são o quê? São os polos de malha fechada. Os polos de malha fechada a gente consegue obter da função de transferência de malha fechada. Tá? Então é fácil perceber que no denominador aqui, ó, dessa função de transferência que a gente calculou, a gente tem mais G de S H de S. Tá? Então
se a gente pegar aqui, ó, 1 mais G de S, H de S, e igualar isso aqui a zero, né? Isso aqui vai nos fornecer o quê? Os polos, deixa eu apagar aqui, isso vai nos fornecer os polos de malha fechada, certo? Polos de malha fechada desse sistema, certo? Tá claro? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Lembrando que G e H são funções de variável complexa, né? São funções de variável complexa. S é uma variável complexa. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Se eu pegar um número complexo qualquer S, substituir na função G e multiplicar por esse S substituído na função H, né, e somar isso com 1, isso aqui vai dar, e isso aqui dá zero, significa que esse número complexo S é o quê? É um polo de G de malha fechada. É um polo da minha função de transferência de malha fechada. Certo? Então, até aí está bem tranquilo, né? Então, a partir disso aqui, a gente pode reescrever isso aqui, certo? Simplesmente como sendo G de S, H de S, igual a menos 1. Né? Ok? A mesma coisa, só reescrevi isso aqui, né? Só que a gente tem que ter em mente, a gente tem que ter a noção de que como o produto G de S, H de S é uma quantidade complexa, né? A gente precisa reescrever essa especificação aqui, né? Transformando ela em duas condições, que é exatamente o que a gente vai chamar de condição de módulo e condição de ângulo. Vamos escrever essa igualdade aqui através da condição de módulo do número complexo e da condição de ângulo do número complexo. Então, vamos estabelecer aqui duas condições. É bem claro isso aí, a gente perceber que o módulo desse número complexo aqui, ó, G de S, H de S, ele tem que ser igual a 1. Então, o módulo, né, vamos escrever aqui, de G de S, H de S, ó, o módulo disso aqui tem que ser igual a 1, correto? Muito bem, então essa é a nossa condição de módulo, isso é bem fácil de a gente enxergar. Agora, vamos tentar expressar aqui uma outra condição que a gente chama de condição de ângulo. Se a gente pegar esse número complexo aqui, ó, resultante desse produto, que é menos 1, a gente vem aqui no plano complexo, né? Então, vamos colocar aqui o menos 1. Né? Peço toda a paciência a vocês, a gente escrever aqui realmente não é fácil, mas vamos tentar. Então, se a gente pegar isso aqui, está claro que o módulo disso aqui é 1, certo? Agora, o ângulo disso aqui, se vocês perceberem, esse ângulo, ele pode ser, por exemplo, mais 180, ó, por exemplo. Né? É um ângulo possível para este número complexo, ó. É fácil a gente perceber aqui. Ele pode também ser menos 180, certo? Eu posso ter como ângulo desse número complexo menos 180 graus, certo? E posso, por exemplo, vamos imaginar que a partir do 180 eu dei um giro aqui, ó, mais 360, também vai ser um ângulo possível, certo? Então, isso é válido tanto para mais 180 como menos 180, né? Se você somar isso aí com 360, você vai ter, por exemplo, um outro ângulo válido, seria 540 graus, certo? E também, ó, a partir de menos 180, se eu der um giro aqui de 360 graus, eu vou ter menos 540 graus, também vai ser um ângulo possível, certo? Então, eu posso girar isso quantas vezes eu quiser. Então, por isso que a gente vai exprimir, ó, esta condição aqui, que a gente vai chamar de condição de ângulo, ou seja, o ângulo de G de S, H de S, ele pode assumir, né, este formato aqui, ó, mais ou menos 180 graus, certo? Que multiplica 2 vezes K mais 1, né? Onde o meu K, ó, o K, ele pode variar de 0
1, 2 e aí por diante, tá? Então, qualquer ângulo neste formato, que é para qualquer valor de K, vai ser um ângulo válido, né? Então, via de regra, como é que a gente testa isso? Dado um número, qual é o teste que a gente quer fazer, na verdade? A gente quer testar se um número qualquer, ele é um polo de malha fechada, né? Como é que a gente vai fazer? Basta pegar este número, substituir nas funções G e S. Se o módulo, né, deste produto aqui ele for 1, e se o ângulo for qualquer um desses ângulos aqui que a gente encontrar, mais ou menos 180, que multiplica 2K mais 1, com K variando de 0 até infinito, tá? Se essas duas condições aqui, que a gente chama, essa aqui é a condição de módulo, né? A condição de módulo, né? E esta condição aqui é a condição de ângulo. Se essas duas condições forem verdadeiras, eu estou dizendo, né, que aquele número, aquele valor de S, ele é um polo de malha fechada deste sistema. Ok? Então, vamos retomar aqui na transparência. Eu acho que está bem claro, né, aqui para a gente. Vamos retomar aqui na transparência para a gente continuar. Então, aqui, né, nossa função de transferência, vamos resumir aquilo que a gente falou, né? Temos a condição de ângulo e temos também a condição de módulo, ok? Muito bem, então, olha só, continuando aqui a falar um pouco mais, via de regra, tá? Esse produto G de S, H de S, ele envolve um parâmetro de ganho. Ou se na função de transferência você não tiver esse ganho ele pode ser colocado lá, tá? O ideal é que na construção do LGR, né, este produto, G de S, H de S, esteja multiplicado por um ganho. Lembra que a gente falou que o LGR nada mais é do que todas as possíveis localizações dos polos de malha fechada de um sistema, quando eu vario um parâmetro de 0 a infinito, né? Então, a gente vai colocar aqui, a expressão, vamos utilizar a expressão 1 mais K G de S, H de S igual a 0. Né? Então, o lugar das raízes, né, para o sistema são os polos de malha fechada, quando o ganho ele é variado de 0 até infinito. Ok? Então, veja só, para que eu teste, né, se um ponto pertence ou não ao LGR, né, para mim é satisfatório levar em conta a condição de ângulo apenas. Por quê? Porque a condição de módulo, ela vai me dizer, o ganho, né, ele vai me dizer exatamente o ponto, aquele ponto que eu escolher. Vamos imaginar que eu tenho um ponto qualquer, que eu quero checar se esse ponto pertence ou não ao LGR, né? Eu aplico a condição de ganho, eu testo, eu confirmo que a condição de ângulo, desculpe, eu testo que aquele ponto pertence ao LGR, e a condição de módulo vai me dizer qual ganho, né, eu devo aplicar no meu sistema para que o polo de malha fechada seja posicionado naquele ponto que eu estou testando, se ele pertencer ao LGR, tá? Então, resumindo, condição de ângulo, ele vai dizer se o ponto pertence ou não ao LGR. Condição de módulo, ele vai me dizer qual ganho eu devo usar, né? Lembra que esse ganho é variável, qual ganho eu devo usar para que o polo em malha fechada fique naquele ponto que eu testei que pertence ao LGR. Tá? Então, vamos a algum exemplo genérico aqui. Vamos imaginar que o meu G de S, H de S, né, ele tem esse formato, K, que multiplica S mais E1, eu tenho 1, 0, né? E tenho aqui 4 polos, S mais P1, S mais P2, S mais P3, S mais P4, onde os polos P2 e P3 são polos complexos conjugados e os polos P1 e P4 são polos reais, né? Então, se eu desenhar aqui no plano complexo, os polos P1, P4, que são reais, P2 e P3, que são complexos, e o zero que é real,
para que eu teste, né, se este ponto que ele pegou um ponto qualquer, ele está querendo saber, olha, esse ponto que ele pertence ao LGR, ele pertence ao LGR, sim ou não? Eu preciso aplicar a condição de ângulo. Né? Então, como é que eu vou fazer? Uma forma bem simples de você fazer isso, não é? É você unir segmentos de reta de cada um dos polos e zeros desse sistema, né, até o ponto de teste, até o ponto de teste. Então, eu uni aqui, de P2 até o ponto de teste, de P1, de P3, de Z1 e de P4. Perceba aqui que polos eu estou representando com X e zeros estou representando com uma bolinha vazada, ok? Então, eu vou calcular, né, os ângulos, né, formados, né, por esse segmento de reta que a gente uniu com o eixo com o eixo horizontal. Obviamente, um eixo horizontal tomado a partir do polo aqui, não é com o eixo real, digamos assim, tá? Um eixo horizontal tomado a partir, né, do polo, ok? Então, eu tenho esse ângulo aqui, os ângulos relativos aos polos eu estou chamando de θ, os ângulos relativos aos zeros eu estou chamando de φ. Então, eu tenho aqui, θ2, θ1, θ3, θ4 e φ1. Vamos imaginar que a gente tem essa situação aqui, outra configuração, né? O mesmo sistema, mas com a outra configuração de polos, P1, uma outra configuração do ponto de teste, tá? Então, eu trouxe o ponto de teste um pouco mais para cá, né? Então, a mesma coisa, vou ligar todos, né? Todos os polos e zeros até o ponto de teste e vou calcular os ângulos, θ2, θ1, θ3, θ4 e φ1, né? Para que estes pontos colocados aqui, eles pertençam ao LGR, né, eu vou aplicar a condição de ângulo. Então, o ângulo de G de S, H de S, né, vai ser φ1 menos θ1, θ2, θ3, θ4. Poderia ser ao contrário, esse sinal negativo e os outros somados, poderia, né? A única coisa que você vai ter o sinal invertido, né, do ângulo, né? Mas se ele também for um ângulo que satisfaça aquela condição de mais ou menos 180 que multiplica 2K mais 1, né, este ponto ele vai pertencer ao LGR. E para saber o ganho correspondente a esse ponto, né, o ganho que vai colocar o polo em malha fechada nesse ponto, os polos que estão aqui são os polos de malha aberta, né, ele vai ser calculado a partir da condição de módulo. Então, o módulo de G de S, H de S, ele é calculado como sendo K, né, que multiplica B1, é essa distância aqui, ela é a distância relativa ao zero, essa distância aqui, B1, certo? A1 é a distância relativa ao polo 1, é essa distância aqui, a distância desse segmento de reta, né? A2, a distância desse segmento de reta, A3, a distância desse segmento de reta, e A4, a distância desse segmento de reta que você consegue calcular tranquilamente usando as regras de trigonometria. Então, isso aqui deve ser igual a 1, né? Então, com isso, você consegue calcular o valor de K, né, que vai posicionar, obviamente, se este ponto pertencer ao LGR, isso aqui só faz sentido se esse ponto pertencer ao LGR, né? Então, eu calculo o valor de K que vai posicionar o polo malha fechada aqui neste ponto. Ok? Então, vamos, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos a um exemplo bem simples, onde a gente não vai... não estamos muito preocupados aqui em, digamos assim, um traçado formal do LGR. A gente só vai ter vamos dar apenas uma noção bem intuitiva para vocês desse exemplo aqui de como é que é um gráfico de um LGR, tá? Para um exemplo concreto, ok? Então eu vou colocar mais uma vez lá no whiteboard para a gente
esboçar algumas coisas aqui, tá? Deixa eu agora alternar aqui a tela, né? Então, muito bem. Então, estamos aqui no whiteboard. Olha só. Então, temos aqui um sistema de malha fechada, realimentação negativa. Perceba que eu tenho uma função de transferência aqui que depende de um ganho K, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nesse caso aqui, que é uma forma bem intuitiva de achar o LGR, porque esse caso é muito simples, para casos mais complexos, não dá para você fazer do jeito que a gente vai fazer aqui, tá? Mas para a gente ter uma noção, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a função de transferência de malha fechada desse sistema. Então, a função de transferência de malha fechada desse sistema, ela vai ser K sobre S mais 4, né, dividido por 1 mais K sobre S mais 4. Ok? Então, simplificando isso aqui, né, a gente vai ter em cima K sobre S mais 4, ok? E aqui embaixo teremos S mais 4, né? Aqui teremos S mais 4 e aqui mais K. Então, esse terminho aqui ele vai cancelar com esse termo, de forma que a gente vai ter que essa função de transferência em malha fechada, ela vai ficar como sendo, olha, S quadrado, né? S quadrado mais 4S, né? Aqui é um S, não é um 5, deixa eu apagar que o meu S ele é muito parecido com o 5, então vamos deixar aqui bonitinho para não confundir vocês, né? Mais 4S mais K. Então percebam que o quê? Que os polos desse sistema, ou seja, as raízes do denominador da função de transferência, dependem de K. Isso aqui está muito claro, esse exemplo é muito simples, dá para a gente perceber isso com facilidade. Então, o meu S, dá para a gente resolver uma equaçãozinha do segundo grau, né? A gente não vai ter tanta dificuldade para resolver isso aí. Isso aqui vai ser menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 16, né? Menos 4K, né? Tudo isso dividido por 2. Né? Então, olha só, isso aqui dá para a gente simplificar, né? Isso aqui dá para a gente simplificar, dá para a gente dizer que S vai ter o formato de menos 2, mais ou menos, né? Então, esse 4 que a gente pode colocar ele aqui para fora, ele vai cair com esse 2 aqui, então vai ficar raiz quadrada, né, de 4 menos K, certo? 4 menos K. Então, esse é o formato das raízes desta equação que corresponde aos polos de malha fechada. Agora vamos pegar alguns valores aqui, vamos pegar alguns valores aqui de K e ver a localização dos polos. Então, o primeiro valor, lembra que a gente falou que K varia de 0 a infinito? Então, se eu pegar, por exemplo, para K igual a 0, né, eu vou ter o seguinte, para K igual a 0, eu vou ter um S, desculpem, eu vou ter um S' que vai ser menos 2, mais a raiz de 4, que é 2. Né? Então, vai ser 0, S' vai ser 0, e S duas linhas, né, vai ser menos 2, menos raiz de 4, ou seja, vai ser menos 4. Então, perceba o seguinte, quando eu fiz K igual a 0, o que aconteceu aqui? Quando eu fiz K igual a 0, apareceram quem aqui? Apareceram os meus polos de malha aberta. Olha só. Esse sistema em malha aberta, ele tem polos em S igual a 0 e em S igual a menos 4. Tá? Ok? Agora, ou seja, se eu colocasse K igual a 0 aqui, seria como se eu estivesse com esse sistema em malha aberta. Tá? Se eu colocar, por exemplo, se eu fizer, por exemplo, K igual a 1, né? Se eu fizer, por exemplo,
K igual a 1, né? Então eu vou ter para K igual a 1, eu vou ter S', né? Igual a menos 2, né? Mais raiz de 3, ó, mais raiz de 3, e S duas linhas vai ser igual a menos 2 menos raiz de 3, certo? Então, a gente lembra aí, né, que raiz de 3 é aproximadamente 1,7 alguma coisa, né? Raiz de 3 dá aproximadamente 1,71, né? Então, 1,73, desculpe. Então, se você tem raiz de 3 menos 1, menos 2, né, você vai ter um número, desculpa, eu estou tossindo um pouco, um número aproximadamente igual a 0. Deixa eu colocar aqui, menos, nesse caso aqui é menos, né? Menos 0,26, é meio difícil aqui, menos 0,26, certo? E se eu tenho o segundo caso, né, onde eu tenho menos 2, né, menos raiz de 3, eu vou somar, né, eu vou ter menos 3,73 aproximadamente. Tá? Agora, olha só, perceba o mais importante aqui. Os polos, eles permanecem sendo números o quê? Reais. Certo? Eles permanecem sendo números reais. Eu posso ir aumentando esse ganho até eu chegar a um determinado valor aqui, ó. Quando eu tiver, por exemplo, K igual a 4, ó. Quando eu tiver K igual a 4, olha só o que vai acontecer. Esses polos, eles vão ser reais e iguais, tá? Então eu vou ter S' vai ser igual a menos 2 e S duas linhas, S duas linhas igual a menos 2, ok? Então, esses polos vão ser reais e iguais. A partir daí, se eu aumentar, se eu colocar, por exemplo, K igual a 5, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter agora polos complexos conjugados, percebem? Então, o meu S', ele vai ser menos 2, certo? Então, ó, 4 menos 5 vai ficar menos 1. Então, isso aqui é menos 2 mais J, ó, mais J, né? É a parte complexa, ó, e S duas linhas vai ser menos 2 menos J. Então percebam que a parte real ela nunca vai mudar. Ó. Quando esses polos começarem, quando eu aplicar um ganho aqui que tornar estes polos complexos, a parte real desse polo ele não muda. A única coisa que vai mudar com o aumento do ganho é a parte complexa que está dentro aqui da raiz quadrada. Então, se a gente fosse tentar desenhar o LGR disso aqui, ó, perceba que eu tenho em malha aberta. O LGR sempre vai partir dos polos em malha aberta, certo? Então, eu tenho aqui menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Ó. Eu tenho aqui, estes são os polos de malha aberta, ó, né? O que eu estou observando aqui numericamente, obviamente na situação prática não é assim que a gente vai fazer, a gente vai mostrar uma técnica para esboçar o LGR, mas o que eu estou percebendo é o seguinte, é que este polo aqui, ó, à medida que eu aumento o ganho, ele está caminhando para a esquerda, ele veio daqui para cá, até menos 2, e daqui, quando ele chegou nesse ponto, ele se tornou complexo. Então, aqui seria o menos 2, deixa eu representar o menos 2 aqui, ó. Então, se a gente fosse desenhar aqui as possíveis localizações, ó, né, ele caminharia aqui mais ou menos até aqui, ó, né? Então, esse verde que ele está representando a posição deste polo, quando eu aumentei o ganho, ele veio até o menos 2,
né? Agora eu vou botar de outra cor a posição deste polo aqui, ó, menos 4. Este polo aqui ele foi caminhando para a direita, ó. Ele foi caminhando para a direita, até o quê? Até o menos 2 também, até ele se encontrar com esse outro aqui, ó. Tá? O que aconteceu com este polo é que quando ele chegou aqui em menos 2, ele vai o quê? Ele vai se tornar complexo, onde o menos 2, a parte real dele sempre vai ser menos 2, e o que vai aumentar vai ser a parte imaginária. E este outro também, quando ele se tornou complexo, a parte real sempre se mantém em menos 2, e o que vai diminuir, ó, vai vir no outro sentido, é a parte imaginária. Certo? Então, isso aqui, pessoal, nada mais é do que o LGR deste sistema aqui. O que é que esse gráfico está mostrando? Ele está dizendo que se eu tiver em malha aberta, né, se eu tiver ganho zero, que equivale a malha aberta, eu vou ter um polo na origem e outro polo em menos 4. E se eu for aumentando este ganho, este polo ele vai caminhando para cá, né, até chegar em menos 2 e ele se torna complexo e sobe. E este polo aqui, que está em menos 4, ele vai caminhando para cá até menos 2 e se torna complexo e a parte imaginária dele, ó, se torna negativa. Ok? Então isso aqui para a gente nos diz muita coisa, nos diz muita, mas muita coisa mesmo. Né? Nos diz, por exemplo, que esse sistema, né, quando eu tenho um ganho menor do que 4, né, perceba que eu vou passando de vários casos aqui, né, vários comportamentos dinâmicos, certo? Possíveis são demonstrados aqui, né? Polos reais, polos reais iguais e polos complexos, certo? Todos aqueles casos de sistema amortecido, subamortecido, sobreamortecido, eu tenho todas as está sendo representado. Esse sistema vai se comportar de formas diferentes dependendo da variação de ganho que eu imponho aqui. Percebem isso? Então isso aqui nos diz muita coisa sobre esse sistema. A gente consegue tirar muita informação desse sistema aqui. Percebem isso? Isso é muito interessante. Agora, se eu quiser, por exemplo, pegar um ponto qualquer e para esse caso, a gente vai fazer isso apenas de forma didática, pelo seguinte, porque esse LGR é muito simples de ver. Né? Eu estou vendo claramente a localização eu sei que qualquer ponto que tiver parte real, menos 2, e parte imaginária qualquer, vai pertencer ao LGR. Está bem claro isso aqui. Tá? Só que, para efeitos de aprendizado, vamos mostrar, por exemplo, como aplicar o critério de módulo aqui para saber se um ponto vai pertencer ou não ao LGR. Nem sempre vai ser simples de você olhar, não. Né? Se esse LGR fizesse isso aqui, ó, por exemplo, viesse por aqui, e eu quisesse saber se um ponto aqui qualquer pertence ao LGR, dá para saber assim com facilidade? Não. Nesse caso, dá, porque é um caso muito simples. Né? Mas vamos imaginar aqui que eu queira saber, né? Eu tenho um ponto aqui qualquer, tá? Por exemplo, este ponto aqui, ó, menos 2, menos 2, o ponto seria esse aqui, ó, vou colocar aqui, S1, um ponto qualquer, menos 2, mais 2J. A gente sabe que ele pertence ao LGR, né? Tá bem claro isso aí, que ele pertence ao LGR, não tem muita dificuldade em perceber isso, ok? Mas vamos checar aqui, via o critério de ângulo, se ele pertence. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai traçar, né? Vamos traçar uma reta, né? Dos polos, né? Do sistema até o ponto que eu estou testando, né? Isso aqui é o que a gente chama de ponto de teste, né? Ponto de teste, né? E do outro polo também a mesma coisa. Do outro polo também a mesma coisa. E a gente vai precisar calcular estes ângulos aqui. Este ângulo aqui, que eu vou chamar de θ1,
e este ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ2, certo? θ1, θ2, tá? Então, θ1, tá? Ele é bem tranquilo da gente calcular, né? θ1 vai ser, opa, ajeitar esse igual aqui. θ1 vai ser para mim 90, né? 90 graus, mais a tangente inversa, né? O arco cuja tangente seja isso aqui, ó. E isso dividido por isso, cateto oposto sobre adjacente. Então, eu vou ter 2 sobre 2. Certo? Então, com isso a gente consegue calcular este ângulo aí de θ1. E agora vamos calcular quem? O segundo ângulo, certo? Que seria θ2. Então, aqui vai ser 90 mais 45, né? Seria 135. E aqui, θ2 seria a tangente inversa de 2 sobre 2 também. Aqui, 2 sobre 2, ou seja, θ2 ele é 45 graus. Certo? Então, como é que eu vou aplicar agora a condição de ângulo? Tá? Então, eu posso, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, um ângulo aqui φ relativo a um zero, eu faria esse ângulo menos esses dois aqui. Né? Mas como não tem, tá? Então eu vou dizer apenas que menos θ1, por exemplo, menos θ2, isso aqui vai ser igual a menos 135 menos 45 graus. Certo? Isso aí, percebam que vai ser menos... Opa, peraí, eu estou riscando aqui que já não... Opa, deixa eu ajeitar. 135 menos 45 graus. Isso aqui vai ser menos 180 graus. Isso aqui obedece àquela regrinha que a gente estabeleceu. Isso aqui é mais ou menos 180, que multiplica 2 vezes K mais 1. Sim, eu tenho menos 180 quando K for igual a 0. Ok? Então, este ponto aqui, ó, este ponto que a gente estipulou para testar, ele pertence, certo? Ele pertence ao LGR, tá? Então, vimos que aqui a condição de ângulo, ela consegue nos informar se um determinado ponto pertence ao LGR ou não, ok? Então, eu acho que ficou claro isso aí, ó. Vamos retornar aqui a transparência para a gente continuar, né? Então, tá lá. Tudo que a gente fez, tudo que a gente falou até agora, tá aqui. Aqui uma tabelinha, né, com as variações de ganho dos respectivos polos em malha fechada, tá? Então, há um procedimento, né, que a gente vai falar, né, a partir da aula seguinte, mostrando como construir o LGR passo a passo, tá? São 10 passos que vai te dar um bom desenho do lugar geométrico das raízes. Nem sempre você vai precisar usar todos os passos, tá? Mas a gente vai fazer exaustivos exemplos aqui para que vocês tenham a capacidade, né, que vocês se tornem capazes de fazer bons esboços e conseguir entender as dinâmicas dos sistemas, né, fazer uma boa análise das dinâmicas dos sistemas quando você tem um parâmetro variável, que é uma ferramenta que vai ser muito, muito útil para a gente quando a gente estiver vendo a parte de projeto de controladores. Ok? Então,
Por enquanto é só, né? Até a próxima aula.